Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar nosso estudo nos modelos de neurônios artificiais a partir do modelo de McCulloch-Pitts. Nós vamos ver um exemplo e entender um pouco mais desse neurônio. Vamos em frente. O modelo de neurônio de McCulloch-Pitts ele foi proposto por McCulloch, que era um matemático, e por Pitts, que era um neuroanatomista. Esse modelo data de 1943 e foi a primeira concepção de um modelo computacional capaz de capturar a ideia envolvida nos neurônios biológicos, 1943. Tá. Vamos entender então qual era a estrutura do neurônio de McCulloch-Pitts. Ele tentava capturar a ideia exatamente de um neurônio biológico, simulando até mesmo a sua estrutura física. Ele tinha terminais de entrada que simulavam a ideia dos dendritos e um terminal de saída que simulava, que fazia uma analogia com o axônio, para representar a capacidade do neurônio de disparar ou não, já que o neurônio era visto como um processador responsável por pegar as entradas, atribuí-las a pesos e então decidir se deve disparar. Então nós temos aqui primeiramente as entradas x1, x2, xn, elas estariam correspondendo aí aos atributos do seu problema. A cada entrada estava associada a um peso que é representado por um número real, W1, W2, Wn. Então nós tínhamos a soma ponderada desses diversos estímulos, porque alguns estímulos poderiam ser excitatórios e outros inibitórios. Então essa característica estava associada ao peso que cada entrada recebia, cada entrada era fornecida ao neurônio. Assim, após a soma ponderada da entrada, o neurônio então aplicava uma função chamada função de ativação para saber se haveria disparo ou não, e essa, portanto, era a saída produzida pelo neurônio, que eu vou chamar aqui de Y chapéu, como Y estimado. Vamos então aqui pensar um pouco mais na representação desses elementos. A entrada nada mais é do que um vetor contendo cada uma das entradas individuais. Então eu tenho o vetor x. Vamos imaginar que esse x aqui está em negrito, que é a notação que é associada ao vetor. Então, eu tenho as entradas, os atributos x1, x2, até o xn do meu problema. Eu tenho os pesos do meu neurônio. Esses pesos são W, vetor de pesos, W vem do inglês weights, certo? Que seriam W1, W2 até um determinado Wn. Por fim, nós teríamos então o cálculo da soma ponderada da entrada. Gostaria de fazer uma ressalva que, como as entradas podem ser consideradas excitatórias ou inibitórias, pode haver o caso de ter pesos associados a ela, tanto positivos quanto negativos. Então, vamos levar em conta que cada peso Wi nada mais é do que um número real. Assim sendo, o primeiro passo é combinar todos esses estímulos associados aos seus respectivos pesos, ou seja, calcular U, que nada mais é do que um somatório de I igual a 1 até N de XI WI, ou seja, é X1, entrada 1, associada ao seu respectivo peso, mais a entrada 2, associada ao seu respectivo peso, mais assim por diante, até a entrada xn associada ao seu respectivo peso Wn. Após a obtenção da soma ponderada das entradas aos seus respectivos pesos, o neurônio aplica então uma função que vai decidir se deve disparar ou não.
certo? Já que o neurônio pode ser visto como um processador cujo objetivo é decidir se deve haver ou não esse disparo. Essa função é representada no modelo de McCulloch-Pitts pela função degrau, certo? Função degrau, que dispara quando a entrada atinge um certo limiar. Então, esse limiar é definido por θ, é um threshold, certo? Que é a partir do qual o neurônio produz saídas que indicam disparo ou não. Então, primeiramente estabelece o limiar, e aí nós temos a seguinte característica nessa função, que costuma ser a função degrau. Você estabelece, vamos mudar aqui um pouco a cor para um azul mais claro. Você estabelece o limiar, θ, e aqui que indica o neurônio disparou. Então, valores que estão em x abaixo de θ não produzem disparo. Até que, finalmente, quando esses valores da entrada alcançam o limiar θ, nós temos então aqui que houve disparo, e a partir daí valores maiores que θ vão sempre resultar na saída 1. Essa função é definida matematicamente como, vamos mostrar a seguir, f de u igual a 0 se u for menor que o limiar, θ, e 1 se u for maior ou igual a θ. É exatamente a função degrau que nós mostramos aqui. Então está caracterizado até esse ponto a estrutura do neurônio MCP, como ele combina e pondera as diferentes entradas excitatórias ou inibitórias, e a partir disso produz uma saída, que é o Y, a partir de uma função de ativação. Esses são os elementos essenciais do neurônio de McCulloch-Pitts. Da parte, nós vamos criar um cenário hipotético e aprender a utilizar o neurônio McCulloch-Pitts neste problema. Para isso, nós vamos recapitular aqui os pesos de um neurônio, são onde ele detém a informação de como resolver aquele problema, certo? Então, vamos para a prática. Tá. Imagine aqui que eu tenho um cenário onde eu coletei dados sobre o meu problema. Esse meu problema tem dois atributos, vamos supor que são eles x1 e x2, e aqui, mediante aprendizado supervisionado, eu tenho que ter o rótulo correspondente. Então, eu observei esse fenômeno e coletei 3 amostras sobre ele. Nessa daqui, nós temos que os atributos x1 e x2, ambos foram iguais a 1, e o rótulo foi igual a 0. Nesse outro caso aqui, B, eu tive x1, 0, x2, 1, e a saída y true 1, e aqui no caso C, 0 e 0, com saída 1. Nós podemos imaginar esse exemplo aqui no plano cartesiano, onde nós vamos denotar os rótulos como pontos distintos. Então, eu tenho 2 tipos de rótulos, 0 e 1. Então, eu vou denotar um com uma cor e o outro com outra, e usar as coordenadas, certo? Para poder marcar esses pontos aqui no plano. Então, no primeiro caso, eu tenho que x1 igual a 1 e x2 igual a 1. O rótulo associado foi o 0. Então, eu vou vir aqui no meu plano cartesiano. Então, eu tenho aqui que x1 foi igual a 1, x2 foi igual a 1. Então, eu vou denotar aqui como um pontinho na cor vermelha. Voltando aqui para o nosso cenário, nós temos os outros 2 casos. Caso B, x1 igual a 0, x2 igual a 1. Vamos para cá. x1 igual a 0, x2 igual a 1. Esse rótulo foi igual a 1. Então, eu vou denotar, portanto, com uma cor diferente. Tá aqui no plano, esse aqui foi um pontinho verde. O terceiro cenário é o caso C, x1, 0, x2, 0, com saída 1. Vamos denotar 1 como sendo verde. Então, eu tenho aqui
essa situação. Bem, a gente pode encarar esse problema como problema de classificação. E o meu objetivo é encontrar uma maneira de separar os exemplos vermelhos dos exemplos verdes. Eu poderia resolver esse problema simplesmente encontrando uma reta que separasse as diferentes classes do meu problema, da seguinte forma. Poderia ser, por exemplo, essa reta aqui. Mas essa solução não é única, essa reta aqui também separa o problema. Então, observe, assim como essa, que eu tenho múltiplas soluções para criar uma maneira de separar as duas classes, de tal modo que, dado uma reta, para cá sejam os exemplos que são rotulados com 1 e para cá sejam os exemplos rotulados com 0, certo? Como se fossem duas áreas diferentes, separadas por essa reta que resolve o problema. A questão é, quais são os pesos do neurônio W1 e W2 que melhor criam essa superfície de separação? Para isso, nós vamos começar com um exemplo hipotético. A gente vai pré-estabelecer os valores de W1 e W2, tá ok? E um processo de aprendizado do neurônio seria observar esse exemplo e encontrar valores de W1 e W2 de tal modo que nós pudéssemos criar uma superfície de separação para o problema. Nesse caso, seria simplesmente uma reta. Lembrando, o aprendizado dos neurônios, o conhecimento dos neurônios sobre o problema reside nos pesos e o processo de aprendizado reside em encontrar valores de pesos que criem essa separação entre as classes do problema. Vamos lá. Utilizando o neurônio de McCulloch-Pitt para esse problema, então eu tenho duas entradas, x1 e x2, cada uma delas que vai estar associada aos seus respectivos pesos, o peso W1 para a entrada x1, o peso W2 para a entrada x2, vão passar por uma soma ponderada pela função de ativação e produzir uma estimativa para o y verdadeiro, né, que é essa coluna que está aqui da nossa entrada. Quando o valor que for produzido para a respectiva entrada for igual, o neurônio acertou. Em contrário, o neurônio errou e nós temos então que buscar um outro conjunto de pesos ou uma maneira de ajustar os pesos que permita então que o neurônio classifique corretamente essas entradas. A gente precisa definir algumas coisas ainda desse neurônio relativas à função de ativação, que é exatamente qual vai ser o nosso limiar. Nós vamos começar usando um limiar igual a 0,5. Então aqui está pré-estabelecido o nosso neurônio, certo? E nós vamos começar com um palpite para os pesos W1 e W2. Então esse nada mais é do que uma suposição de como nós poderíamos iniciar o aprendizado desse neurônio. Então, vamos supor que eu escolha W1 e W2 como sendo iguais a menos 3 e 2. E eu vou olhar como essa combinação de pesos produz nesse neurônio as classificações para essas determinadas entradas. Então, vamos começar primeiro para a entrada A. Então, eu tenho aqui para a entrada A. A primeira coisa que eu vou calcular é o valor de U, certo? Seguindo o que está estabelecido na definição formal desse neurônio. Então, U é definido como sendo x1 vezes W1 mais x2 vezes W2. Nesse caso, x1 é igual a 1, W1 é menos 3, certo? Mais x2, que é igual a 1, W2, que é igual a 2. Observe que menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Aplicando, então, a função de ativação, f de u, ou seja, f de menos 1. Se você voltar aqui, o valor que nós estabelecemos como limiar foi meio.
certo? O limiar θ igual a meio. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: menos 1 é maior que meio? Não. Então, a saída pela função degrau é zero. Essa foi a estimativa do neurônio com esses pesos para essa entrada. Vamos olhar se esse y estimado é igual ao y real. Nesse caso, para a entrada A gente vem aqui na tabela e checa, então, que esses pesos fizeram o neurônio classificar corretamente essa entrada. Vamos fazer o mesmo para a entrada B. Então, eu tenho aqui para a entrada B. Vou calcular o U de B, que nada mais é do que x1W1 mais x2W2, certo? Isso vai me dar o x1 é 0, W1 menos 3, mais 1, puxar um pouquinho para cá para ficar melhor para todos verem, vezes W2, que é igual a 2. O U deu, portanto, igual a 2. Aplicando a função de ativação, seria f de u, no nosso caso o valor de u é f de 2, 2 é maior ou igual a meio, sim, o y estimado, esse neurônio iria disparar para essa entrada, e aí nós vamos olhar se isso é igual ao que está fornecido no nosso dataset. Opa, sim. Para essa entrada, o neurônio deveria disparar e, no nosso caso, com essa combinação de pesos, o neurônio, enfim, disparou. Então, ele também acerta essa entrada. Vamos, então, para o caso C. Para a entrada C. Na entrada C, nós temos os valores x1 e x2, ambos sendo igual a 0, saída igual a 1. Então, eu teria U como sendo 0, que multiplica menos 3, mais 2, mais 0, perdão, que é o xi, vezes o W2, que é 2, apenas mantendo assim a notação consistente. 0 que multiplica menos 3 dá 0, mas 0 vezes 2, nós temos isso aqui como sendo igual a 0. F de U é igual a F de 0. 0 é menor que meio? Sim. Então, essa saída foi igual a 0. Seria o Y estimado para essa saída C. Observe, quando eu comparo com a saída verdadeira, nós podemos ver que o nosso neurônio errou essa saída. Então, num processo de aprendizado, eu teria que encontrar outra combinação de pesos que satisfizesse esse problema. Só que eu gostaria de chamar a atenção com vocês para o seguinte cenário. x1 e x2, nesse terceiro caso, são iguais a 0. A pergunta é: existem valores para W1 e W2, quaisquer valores pertencentes ao conjunto dos reais, tá? Deixa eu melhorar aqui a anotação. Pertencente aos conjuntos dos reais, tal que o x1 que multiplica W1 mais x2 que multiplica W2 sejam diferentes de 0, sabendo que x1 é 0, que multiplica W1, mais x2 que é 0, que multiplica W2, de tal modo que isso seja diferente de 0. Eu multiplico aqui, dá 0, diferente de 0. Ou seja, nós chegamos, só melhorando a anotação, nós chegamos aqui a uma contradição. Ou seja, não tem como eu estabelecer valores
de W1 e W2, tal que essa desigualdade seja verdadeira. Portanto, simplesmente não existem valores de W1 e W2 pertencentes a R que me permitam escolhê-los e resolver esse problema. Nós vimos agora uma limitação crucial dos neurônios McCulloch e Pitts, razão pela qual eles não são capazes de lidar com alguns problemas que requerem uma solução simples, pois não existe um conjunto de pesos que possa satisfazer uma determinada desigualdade, que é o caso de que quando ambas as entradas estão zeradas. O modelo de McCulloch e Pitts não é usado nos problemas em geral, justamente por causa dessa limitação. E diante da limitação, então, a gente vai partir para um outro modelo de neurônio artificial que compensa esse defeito do modelo proposto por McCulloch e Pitts e é uma solução melhor para problemas reais. Trata-se do neurônio perceptron de Rosenblatt e nós vamos ver como esse modelo de neurônio compensa, então, essa limitação.